Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, graças a Deus, mais um dia com muita saúde, com muita vida, graças a Ele, porque é Ele que nos dá vida, é Ele que nos sustenta, é Ele quem faz tudo por nós. E para glorificar o nome desse Deus que nos dá vida no dia de hoje, hoje nós vamos continuar aqui nesse desafio de ler a Bíblia completa. Hoje nós vamos começar no capítulo 11 e vamos até o capítulo 14 do livro de Mateus, beleza? Pega aí a tua palavra, na verdade a palavra do Senhor, né? Pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura do dia de hoje, tá bom? Capítulo 11 do livro de Mateus. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras do Messias, enviou a ele alguns discípulos, para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas aqueles que vestem roupas finas moram em palácios de reis. Então, o que é que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes afirmo que sim, alguém que é mais do que um profeta. É de João que a Escritura diz: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Eu garanto a vocês, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que procuram tomá-lo. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o quiserem aceitar, João é Elias que devia vir. Quem tem ouvidos, ouça. Com quem eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que se dirigem aos colegas e dizem: Tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos uma música triste e vocês não bateram no peito. Veio João, que não come nem bebe, e disseram: Ele está com um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Então, Jesus começou a falar contra as cidades onde ele havia realizado a maior parte de seus milagres, porque eles não tinham se convertido. Ele dizia... Deixa eu trazer a Bíblia um pouco mais para cá, peraí. Ele dizia: Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu digo a vocês, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura que vocês. E você, Cafarnaum, será erguida até o céu, será jogada no inferno, isso sim. Porque se em Sodoma tivessem acontecido os milagres que foram realizados no meio de você, ela existiria até o dia de hoje. Eu lhes digo, no dia do julgamento, Sodoma terá uma sentença menos dura que você. Naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Olha para você ver o que Jesus vem nos falar no dia de hoje. Todas as nossas dificuldades, todas as nossas fraquezas, daquilo que temos enfrentado de difícil na nossa vida, seja em questão de saúde, seja em questão financeira, seja em questão de pecado, tudo nós devemos, obviamente, se arrepender, né, das nossas fraquezas, sejam elas carnais, sejam elas espirituais, e se entregar verdadeiramente no Senhor. Entregue a sua dificuldade, entregue aquilo que tem te deixado cabisbaixo, que tem te deixado triste nas mãos do Pai, pois Ele carrega o seu fardo e você pode ter certeza que Ele é capaz de carregar todos os fardos, porque se Ele morreu na cruz para nos salvar, o que é aquela conta atrasada que a gente não está conseguindo pagar? O que é aquela doença que tomamos tantos remédios e não estamos atingindo a cura? Por isso o Senhor vem nos chamar hoje a entregar tudo nas mãos dele. Entregue verdadeiramente a tua vida na mão do Senhor. Pode ter certeza que Ele vai cuidar de tudo. E Ele tem os melhores planos. Ele tem as melhores coisas para poder cuidar de você. Então se entregue verdadeiramente para Cristo. Capítulo 12. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus? Ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quando quero a misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado estes homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus saiu desse lugar e foi para a sinagoga deles. Aí havia um homem com uma das mãos paralisada, e para poderem acusar Jesus, os fariseus perguntaram: É permitido fazer cura em dia de sábado? Jesus respondeu: Suponham que um de vocês tenha uma só ovelha, e ela cai no buraco em dia de sábado. Será que ele não a pegaria e não a tiraria de lá? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo é permitido fazer uma boa ação em dia de sábado. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa e sadia como a outra. Logo depois, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Jesus soube disso e foi embora desse lugar. Numerosas multidões o seguiram e ele curou a todos. Jesus ordenou que não dissesse quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual minha alma se compraz. Colocarei sobre ele o meu espírito e ele anunciará o julgamento às nações. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que leve o julgamento à vitória. E em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Olha para você ver. E em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Então a nossa esperança não deve estar nas coisas deste mundo, nas coisas que são passageiras. As nossas esperanças devem estar naquilo que é fiel, naquilo que é e vai ser para sempre. Ou seja, nós devemos colocar a nossa esperança em Deus. Parar de acreditar naquilo que o homem promete,
que hoje a internet coloca aí, né, como várias coisas boas. Não, invista em tal lugar. Não, coloque a sua esperança no seu namorado, no seu esposo, nas riquezas, em políticos, né? Hoje nós vemos aí onde várias pessoas dizem colocar a esperança, e a palavra do Senhor vem nos dizer que só um lugar é um lugar verdadeiramente fiel, onde nós devemos colocar 100% de nossa esperança. Não estou dizendo aqui que essas coisas mundanas a gente não pode colocar esperança. Mas essas coisas são passageiras, essas coisas podem nos levar a lugares errados. Às vezes, colocar 100% de nossa confiança em alguma coisa material dessa terra pode nos afundar. Por isso, a palavra de Deus vem nos ensinar que a nossa esperança não deve estar nessas coisas. Não devemos colocar 100% de nossa esperança nessas coisas. Porque tudo isso aqui ao nosso redor, essas paredes aqui que vocês estão vendo, ó, tudo, cara, tudo é passageiro. Mas, e em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, temos certeza absoluta de que não vamos nos arrepender. Aquilo que é destinado para nós vai ser entregue. Aquele amor, aquela salvação que Ele nos prometeu vai ser entregue. Pois então confie, coloque a sua esperança em Deus, porque quando a esperança está em Deus, nós não nos arrependemos, porque Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Então levaram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele falava e enxergava. E todas as multidões ficaram admiradas e perguntavam: será que ele não é o filho de Davi? Os fariseus ouviram isso e disseram: ele expulsava os demônios através de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: todo reino dividido em grupos que lutam entre si será arruinado. E toda cidade ou família dividida em grupos que brigam entre si não poderá durar. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino poderá sobreviver? Se é através de Beelzebu que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso serão eles mesmos que julgarão vocês. Mas, se é através do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Ainda como alguém pode entrar na casa de um homem forte e se apoderar de suas coisas, se antes não amarrar o homem forte? Só depois poderá roubar a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. É por isso que eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem disser algo contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Se vocês plantarem uma árvore boa, o fruto dela será bom, mas se vocês plantarem uma árvore má, também o fruto dela será mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de cobras venenosas. Se vocês são maus, como podem dizer coisas boas? Pois a boca fala aquilo de que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Eu digo a vocês: no dia do julgamento, todos devem prestar contas de cada palavra inútil que tiveram falado. Porque você será justificado por suas próprias palavras e será condenado por suas próprias palavras. Então alguns doutores da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração e a condenarão, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está quem é o maior do que Jonas. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará,
porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito impuro sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos, procurando repouso e não o encontra. Então ele diz: vou já voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e moram aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. É o que vai acontecer com esta geração má. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão todos aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que lindo, cara, que perfeito. Jesus nos convida aqui a ser o seu irmão, a ser a sua irmã, a ser a sua mãe. Porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus fazem parte da família de Jesus. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai fazem parte da família do Senhor. Como que você quer? Você quer viver aí vago, órfão, pelo mundo, sem família? Ou você quer fazer parte da família de Jesus? Para ser bem sincero, vamos fazer parte da família de Jesus. Não tem mais nada agradável, mais feliz, mais completo do que participar da família de Jesus, do que ser familiar de Jesus. Então vamos fazer a vontade do nosso Pai para sermos parentes, para sermos irmão, irmã e mãe de Jesus, assim como diz aqui na palavra. Amém? Vamos agora para o capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. Aqui nós vamos, antes um detalhe, nós vamos ver aqui várias parábolas, onde Jesus vai estar contando para as pessoas, né? Vai estar ali refletindo com as pessoas para que elas possam se ligar. Jesus usava dessas parábolas para que os leigos, as pessoas, a grande multidão conseguisse entender ele de forma clara. Então é muito interessante a gente ver aqui que Jesus não usava de palavras difíceis, como algumas pessoas usavam naquela época, os doutores da lei, né? Como algumas pessoas que tinham um cargo assim, vamos dizer, importante, eles usavam de palavras difíceis para dificultar ali as pessoas, a grande multidão, a entender. E Jesus quebra esse paradigma, né? Jesus, ele traz formas simples de falar, onde toda pessoa com qualquer tipo de conhecimento, seja ele mínimo, seja ele grandioso, vamos assim dizer, qualquer um é capaz de entender aquilo que Jesus estava falando. Qualquer um é capaz de entender a palavra que saía da boca de Jesus. E isso é interessantíssimo, porque de fato comprova aquilo que a Bíblia nos apresenta. Ele veio para todos. Ele veio para salvar a todos. E qualquer um aqui é capaz de entender aquilo que Jesus está querendo dizer. Então preste bem atenção, porque Jesus, ele está querendo falar com nós nesse dia de hoje. Essas parábolas que nós estamos lendo aqui, ele vem contar elas para nós hoje. Para que nós também, ignorantes, não entendendo nada, né, que a grande maioria aí fala, porém Jesus hoje vem falar de forma simples, para que todos nós possamos entender. Então vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender aqui as várias e várias palavras, as várias e várias parábolas que o Senhor vai falar. Presta atenção. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comiram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz.
Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: Por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais. Será dado em abundância, mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías: É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes porque seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Daquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Onde está a nossa semente, né? Será que estamos com a semente bem cultivada, onde estamos dando bons frutos, frutos que Jesus agrada, ou a nossa semente é só jogada ali e desperdiçada? Vamos refletir. A palavra de Deus aqui é muito clara. Onde está a sua semente? Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: Arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Então a palavra de Deus nos mostra, né? Se tivermos um pouco mais de fé, cara, se tivéssemos um pouco mais de fé, nossa fé é muito pouca, né? Precisamos de mais fé. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo.
A boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino do céu é também como um comprador que procura as pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. Vamos comprar essa pérola que é o reino do céu. Vamos vender todos os nossos bens, tudo aquilo que a gente achava que era a salvação. Chega, cara, vamos vender isso, se livrar dessas coisas logo, o mais rápido possível. Se você achava que a sua casa seria a grande conquista, a sua salvação para você viver bem, venda essa casa. Se você achava que aquele carro que era a sua conquista, que ia te levar para o céu, cara, vende esse carro. Se você achava que as pessoas eram a sua salvação, vende as pessoas e compre o reino dos céus. Compre aquilo que verdadeiramente vai te trazer a salvação, que é o reino de Deus. E quando eu falo aqui para vender carro, vender casa, vender as pessoas, não estou falando para você, de fato, colocar o anúncio lá na internet, nem dizer que está vendendo. Eu falo no sentido de desapegar, cara. Desapegar. Tudo isso será passageiro. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. E é por causa do Senhor, é por causa desse reino que nós seremos salvos. E nós vamos fazer a morada junto com Ele no reino, para assim sermos salvos verdadeiramente. Então desapegue dessas coisas materiais. Falo vender no sentido de desapegar. Desapegue. Desapegue. E se apegue a Jesus, porque é por causa dele que nós chegaremos ao reino do céu. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentem-se e escolhem. Os peixes bons vão para os cestos, os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são bons, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Vocês compreenderam tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: e assim todo doutor da lei que se torna discípulo do reino do céu é como o pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu desse lugar e voltou para a sua terra, ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficavam admiradas. Diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres aí por causa da falta de fé deles. Capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, governador da Galileia, ouviu falar da fama de Jesus. Disse então a seus oficiais: ele é João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão. Porque João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com ela. Herodes queria matar João, mas tinha medo da multidão, porque esta considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou a Herodes. Então Herodes prometeu com juramento que lhe daria tudo o que ela pedisse. Pressionada pela mãe, ela disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento na frente dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João na prisão. Depois a cabeça foi levada num prato, foi entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o cadáver e o enterraram. Depois foram contar a Jesus o que tinha acontecido.
Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão. Teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhe disse: Eles não podem ir embora, vocês é que têm de dar-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha para você ver o milagre que Jesus pode fazer, ele pode alimentar a todos. Jesus dá o banquete. E o principal que nós não podemos deixar de falar, ele dá o banquete da vida. O banquete da vida eterna. Por isso eu confio nesse Jesus. Somente ele pode trazer vida para a sua vida, para o seu coração. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. Olha para você ver o exemplo que Jesus nos coloca. Jesus rezava, mesmo ele sendo o Deus Todo-Poderoso, mesmo assim ele rezava. Olha para você ver a humildade que o Pai se coloca. Olha para você ver a humildade que Jesus se coloca. Ele reza, ele pede para que tudo aquilo seja feito conforme a vontade do Senhor. Se Jesus reza, por que nós, pecadores, falhos, também não devemos rezar? A oração é algo muito importante, por isso não esqueça de rezar. Ore todos os dias. Orar é importante para a nossa vida. É o momento onde nós criamos intimidade com o Senhor. É nesse momento que nós falamos aquilo que o nosso coração ali está ansiando. E Ele lá no alto dos céus escuta a nossa oração e atende-nos. Ele escuta e Ele vem ao nosso encontro. Ele se torna humilde de vir ao nosso encontro. Mesmo não merecendo, Ele vem ao nosso encontro. Então, se Jesus rezava, vamos nós todos rezar. Pois só assim que nós vamos nos manter firmes. Só assim nós vamos ter saúde, nós vamos ter força. Então, ore, 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 ore. Nunca canse de orar. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus respondeu: Venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas ficou com medo. Quando sentiu o vento e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que você duvidou? Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: De fato, tu és o Filho de Deus. Olha para você ver, cara. Até destaquei aqui pra gente a explicação que a Bíblia traz sobre essa parte aqui que nós acabamos de ler, né? Diz o seguinte: sobressai aqui a figura de Pedro, protótipo da comunidade que nas grandes crises duvida da presença de Jesus em seu meio e por isso pede um sinal. Quantas vezes, né? A gente já conhecendo a palavra, a gente já tendo experimentado ali a intimidade com o Senhor, sabendo que Ele está agindo em todos os momentos na nossa vida, seja nos momentos bons e nos momentos difíceis, e mesmo assim a gente costuma duvidar que Ele está ali de fato presente na nossa vida. Quantas vezes? Quantas vezes aqui como Pedro duvidou que ele poderia estar ali com Jesus sobre as águas e ele começou ali a afundar, né?
Quantas vezes nós duvidamos que Deus, Jesus não está no nosso meio, fazendo presença ali naquele momento de dificuldade? Quantas vezes nós questionamos, aonde está tu, Senhor? Aonde está você, Jesus? E mesmo vendo sinais, continua com medo das ambiguidades da situação, e por isso a sua fé fica paralisada. Pedimos tantos sinais, né? Jesus, mostra que você está aqui, mostra que o Senhor está aqui agindo nesse momento. Que falta de fé que nós temos, cara. Então faz o seu pedido de socorro. Jesus atende ao pedido da comunidade, mas deixa bem claro que ela precisa crescer na fé e não temer os passos dados dentro das águas agitadas do mundo. Então, nesse momento de fraqueza, né, onde duvidamos ali que Deus está presente, nesses momentos difíceis, a gente pede socorro, Senhor, me dá um sinal que você está aqui presente. E Jesus, com a sua misericórdia, com o seu amor, né, ele vem e atende esses tão fracos na fé, esses homens, essas mulheres que são tão fracos na fé, assim como diz aqui, homem fraco na fé, por que você duvidou? Homem fraco na fé, por que você está duvidando de mim nesse momento difícil? Por quê? Eu estou aqui e ele vem ao nosso encontro. Olha que maravilha. Mesmo estando fraco na fé, ele vem nos socorrer. Ele estende a mão para nós. Mas ele quer nos dar um alerta. Aumente a sua fé. Homem fraco na fé, por que você duvidou? Fortaleça a sua fé. Peça a ele, Senhor, eu preciso de mais fé. Eu preciso confiar mais em ti. Eu preciso me entregar mais para ti. Peça a Jesus hoje, peça a Jesus nesse momento, Senhor, aumente a minha fé. Vamos acabar aqui, né? Versículo 34. Acabando de atravessar, desembarcaram em Genezaré. Os homens desse lugar, reconhecendo-o, espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a Jesus todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra da roupa dele. E todos os que tocaram ficaram curados. Amém? Se a gente finaliza com a leitura do dia de hoje, e salientar, mais uma vez, né? Jesus aumente a nossa fé. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui de volta. Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.